Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Professor Diogo Comba. Já peço desde já para que você se inscreva no canal, caso não tiver feito isso ainda. Curta a minha página no Instagram e curta a minha página lá no Facebook. Hoje nós vamos falar sobre apostas esportivas que foram regulamentadas, que foram legalizadas no Brasil recentemente. Eu vou trazer para você uma série de números relevantes, importantes sobre isso. Primeiro deles, você já deve ter notado, muitos times brasileiros são patrocinados por plataformas de apostas esportivas. Aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense é patrocinado pela Betano, o Botafogo pela Casa de Apostas. Em outros estados, muitos outros times também são patrocinados por essas plataformas. Os números são um pouco discrepantes, são um pouco variáveis, mas eu li que recentemente 75% dos times da Série A, ou seja, 15 times, eram patrocinados por alguma dessas plataformas. Mas aí, depois eu procurei um outro texto, eu já vi que eram 14 times da Série A, ou seja, 70% dos times. E na Série B, 11 times, a gente tem o que então? 55%. E como muitas vezes são patrocínios pontuais, patrocínios por alguns jogos, que colocam, sei lá, o patrocínio aqui na omoplata, na manga, nas costas, no número, na testa do jogador, sabe-se lá onde, isso tende a variar bastante. Isso pode gerar inúmeros problemas que eu vou falar num outro vídeo. E você já deve ter observado, durante as transmissões esportivas, durante um jogo de futebol, quantas propagandas desses sites de apostas tem. Tem lá o Sporting Bet, com o Marcelo, tem lá o Betfair, tem um outro com o Denilson Show, e por aí vai, né? Sporting Bet, Betfair, Badog, sei lá o que, são aqueles mais conhecidos, mas tem alguns um tanto quanto obscuros, né? Eu fiz um levantamento, eu fiz uma pesquisa e a gente tem cerca de 450 sites nesse sentido, desse nível, atuando no Brasil. E isso só tende a crescer e trazer inúmeros problemas que a gente vai falar num próximo vídeo. E olha só isso, terceiro ponto, terceiro item com números relevantes. O Brasil tende a arrecadar com a legalização, com a regulamentação, entre 5 e 7 bilhões de reais por ano, o que colocaria o Brasil no top 3 mundial desse mercado, certo? Quarto número relevante que eu trouxe aí para vocês. Até porque, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, uma população em que cerca de 40% das pessoas tem algum tipo de interesse por futebol, ou seja, 80 e poucos milhões de pessoas, quase 90 milhões, tem algum interesse em futebol, se uma quantia mais ou menos relevante dessas considerar em apostar, já é coisa pra caramba. Logo depois, a gente fala dos times que são patrocinados. Ó, só alguns dados particulares com os dois times, os dois maiores do Brasil, os dois com as maiores torcidas do Brasil. O Corinthians assinou recentemente um contrato de patrocínio que em 5 anos o Corinthians vai receber 40 milhões de patrocínio de um site de apostas esportivas. Enquanto isso, o Flamengo não tem dados revelados, mas o Flamengo tende a receber um fixo mais uma quantia variável de acordo com o volume de apostas, o que muito provavelmente vai até ultrapassar o Corinthians e, quem sabe, aumentar esse abismo que está acontecendo no futebol brasileiro. Será que o futebol brasileiro vai virar uma Espanha, em que muitas vezes só Real Madrid e Barcelona disputam os títulos mais importantes? A gente está caminhando para isso, mas vou falar, como eu já disse, novamente no próximo vídeo. E para onde tende aí esse dinheiro todo com tributos? Bom, a promessa é que esse dinheiro todo vá para a Previdência, para a Saúde, para a Educação, seria bastante positivo, certo? E quantos por cento de tributos? 20%, o que é um número muito bom. Outros países europeus que já têm a prática regulamentada, eles têm porcentagens menores do que a gente ainda. Agora, o oitavo número, apenas maiores de idade podem ou poderão apostar, mas a gente tem que observar o seguinte, né? Muitas vezes existem certas flexibilidades, existem algumas exceções, existe aquele responsável que deixa o filho ou a filha apostar também, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão das apostas na adolescência, na juventude. E uma outra questão muito importante, uma outra agora informação muito importante, a maioria dessas empresas são sediadas onde? No exterior. Por exemplo, um país como Malta. Malta é país? Não sei, alguém coloca aí para mim nos comentários se Malta é país.
Países como Malta, Estônia, Albânia, muitos deles que são até paraísos fiscais, né? Que fica bastante complicado ver qual vai ser o destino desse dinheiro, certo? Olha só aqui um outro dado bastante relevante. Segundo pesquisa da FGV, o mercado de apostas no Brasil tende a movimentar por ano 10 bilhões, veja bem, e arrecadar em tributos 3 bilhões. Olha só isso, né? A gente está vendo aí a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, uma entidade importante no Brasil, já tem uma discrepância entre aqueles números lá de 5 e 7 bilhões. A FGV está sendo um pouco mais conservadora, né? Está colocando aí um maior cuidado nisso tudo. E, por último, ali, a gente pode observar que, caso essas apostas sejam regulamentadas, caso esse volume de apostas seja tão grande assim, pode haver um grande fomento ao esporte no Brasil. Mas que esporte? A maioria dos brasileiros tem um interesse maior por futebol. Sendo assim, a maioria das apostas tende a acontecer no futebol. Será que outros esportes, que esportes olímpicos, que esportes amadores vão se desenvolver? Será que o esporte vai se desenvolver no ponto de ser um inclusor social também? Essa é uma questão que a gente tem que discutir num próximo vídeo. A gente vai falar de possíveis problemas ligados a essas apostas esportivas aqui no Brasil, certo? Como eu já disse, sou o professor Diogo Comba, o Jogão da Redação, de português e literatura também. Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal e comenta aí, diz o que você achou do vídeo, vamos trocar uma ideia, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.